A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, trazendo para você a sétima aula, a sétima parte aqui desse estudo maravilhoso que nós estamos compartilhando com você, intitulado aí Cura Emocional, de Joyce Meyer. Nós temos contado aqui, um pouco da experiência que ela vivenciou, forte, profunda, e temos nos edificado, e eu creio que você que está acompanhando não está perdendo nada, tá? Mas sugerir e volto a sugerir que você compartilhe esse estudo, essa aula, esse trabalho maravilhoso dessa autora, do qual eu tenho buscado gravar aqui todos os dias um tema, uma parte, colocar minha opinião, discernimento que o Espírito Santo me dá. E eu peço que você não fique com esse trabalho, com essa obra só para você, não. Compartilhe o link aí. Fala, olha, você conhece alguém que está precisando de cura espiritual, cura emocional? Então acompanha lá. Eu vou fazer a playlist daqui a pouco. Eu vou botar a playlist também, porque aí a playlist de um áudio vai passando para o outro, vai completando, o estudo, tá bom? Vamos ao tema de hoje? O tema de hoje, nós vamos começar falando sobre mau fruto. A autora vai dizer que teve tantos maus frutos na vida dela que experimentava crises frequentes de depressão e negativismo, de autopiedade, de explosão, ira e até de amuamento. Sabe o que é amuamento? Ficar amuado pelos cantos. Ela tinha um espírito controlador e dominador. Ela era áspera, dura, inflexível, legalista, crítica. Você conhece alguém assim? Guardava rancor, vivia com medo, especialmente de ser rejeitada. Não sabia lidar bem com rejeição, com crítica. Ela era uma pessoa por dentro e outra por fora. Ela fingia para as pessoas ser autoconfiante e, de alguma forma, as pessoas acreditavam. Contudo, ela possuía baixa estima. A confiança não era realmente baseada naquilo que ela era em Cristo, mas na aprovação dos outros. Ela queria uma confiança na aprovação das pessoas, na aparência, nas realizações e em outros fatores externos. Muitas pessoas pensam que são confiantes, mas se a aparência exterior dela é atingida, elas realmente se sentem bastante inseguras. Ela era confusa e cheia de tormentos interiores. Era extremamente abençoada. Ela vai dizer, no seu estudo, que se sentiu e se sente extremamente abençoada por poder dizer que, apesar de ter passado por tudo isso que ela passou, ela conseguiu nunca se viciar em álcool, drogas. Mas ela fumava cigarros, mas não tinha outras dependências químicas. Ela simplesmente não gostava do álcool.
Ela tomava um pouco de drink, mas logo que se sentia tonta, ela nunca mais botava na boca por um longo tempo. Sempre teve bastante autocontrole. Fazia parte da personalidade dela não deixar ninguém controlar ela. Assim, ela evitava as drogas, né? Vícios mais fortes. Ela acredita que o fato do pai ter controlado tanto a vida dela causou uma determinação nela de que ninguém mais faria aquilo. Embora ela não pudesse controlar os problemas interiores, ela parecia ter sabedoria o suficiente para manter afastada das coisas que poderia controlar ou tornar ela uma dependente. Sim, teve outros fatores. Ela tomou remédios para emagrecimento durante um período de tempo. E porque ela sempre esteve 10 quilos acima do seu peso normal. Embora um médico prescrevesse para ela esses remédios, ele deixavam ela excitada, agitada. Eram anfetaminas, mas ela não tinha ideia de que eles fossem perigosos. Joyce Meyer vai dizer que gostava da forma com que eles fazia ela se sentir, os remédios fazia ela se sentir durante o dia, quando tomava. Ela podia trabalhar como uma máquina, limpar a casa, ser ativa, criativa, amistosa, mas estava sempre para cima. Mas quando o efeito do remédio acabava, ela se sentia destruída. E, muito embora ela não perdesse peso algum com aquele remédio, aquelas pílulas controlavam o apetite até perderem o efeito. Ela não comia durante todo o dia, mas à noite sentia tão para baixo que compensava tudo o que perdeu durante o dia. Ela vai contar que às vezes se questionava se deveria repetir a receita, pois sabia que anteriormente não tinha feito o efeito necessário. E que ela estava acabando, se sentindo que estava se tornando viciada. E poderia piorar se continuasse com as pílulas. Por isso ela resolveu um dia e parou. Depois ela percebeu que a habilidade de evitar coisas que poderiam ter destruído ela foi resultado de ter recebido Jesus quando ela tinha 9 anos de idade. Porque Jesus nunca tinha abandonado. Muito embora ela estivesse passando por tudo aquilo, ela um dia tinha aceitado Jesus na vida dela. Embora ela não soubesse como desenvolver um verdadeiro relacionamento com aquele Jesus que ela aceitou, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de ajuda, Jesus sempre esteve do lado dela. Jesus sempre ajudou, sem que ela percebesse. Anos e anos depois, essas bênçãos tornam-se claras para ela. E ela entende que a graça e a misericórdia de Deus lhe deram livramento
a ela de sérios problemas, como crime, droga, alcoolismo, prostituição. Ela é grata ao Senhor e ainda, até o presente momento em que compartilha esse testemunho, ela tem consciência de como Ele, o Senhor Jesus, guardou e protegeu a vida dela. Muito embora ela não tivesse tido nenhum desses tipos de problema mencionado, droga, vício, alcoolismo, ela teve outros. Raízes ruins, que causaram nelas frutos ruins. Por exemplo, ela vai contar que ela era muito miserável, infeliz, contudo, como muitas pessoas, ela fingia que tudo estava bem. Os seres humanos têm o hábito de fingir para impressionar os outros. Isso acontece com muita gente. Há muita gente que não quer que as outras pessoas saibam sobre as necessidades que elas passam dentro de casa, sobre o tipo de vidas que elas levam. E elas acabam fingindo. E fingindo para as outras pessoas, elas acabam fingindo para si mesmas. E acabam não querendo enfrentar e lidar com uma questão difícil. E a gente só resolve um problema quando a gente encara de frente o problema, reconhece ele, para lutar contra ele e vencê-lo. Ela vai dizer que nem mesmo percebia quão miserável realmente ela era. Até o dia em que, com a palavra de Deus, ela começou a experimentar alguma cura emocional. Se uma pessoa nunca conheceu a verdadeira felicidade, como ela pode saber o que está perdendo? Ela vai dizer que não se lembra de ter sido realmente tranquila e feliz quando criança. Ela não acredita que alguém possa desfrutar, não acreditava que alguém pudesse desfrutar a vida enquanto se convive com medo e um medo constante. Ela se recorda de que deve ter contado sobre a infância certa noite após o casamento para o seu marido. Ele cresceu entre 7 irmãos e irmãs. Eles tiveram muito amor em casa, muita alegria na infância. Seus varões foram passados no campo com piqueniques, jogos de bola com amigos. Sua mãe era cristã, brincavam com eles, ensinava sobre Jesus. Eles não tinham muito dinheiro porque o pai dele, do marido dela, morreu de um problema no fígado causado pelo álcool. Contudo, a influência, as orações e o exemplo cristão da mãe de David mantiveram a família fora de problemas. Eles tinham amor, que é tudo o que precisamos e realmente tiveram para ser criado e ser feliz. Quando ele compartilhou com ela aquela noite sobre todos os bons tempos da sua infância, da sua família, que a sua família estiveram e como ele desfrutou os seus anos de infância, Joyce Meyer vai dizer que subitamente percebeu que não gostava de ouvir aquilo.
Aquela história de felicidade começou a incomodá-la, fazer mal a ela. Ela não conseguia lembrar de ter tido um dia feliz de criança. Alguma coisa tinha sido roubada dela. Aquela história estava fazendo mal a ela. Porque ela sabia que algo tinha sido roubado dela e ela não podia mais recuperar. Ela se sentia terrivelmente defraudada. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, você também se sinta nesse momento defraudado por alguma coisa que você tenha perdido e você sabe que não vai voltar mais. Se é assim, Deus fará por você o que fez por Joyce Meyer. Ela vai dizer que Deus foi o seu recompensador e o restituiu por tudo que ela perdeu. Ela percebeu que tinha que parar de fingir e enfrentar a verdade que ela estava vivenciando. Ela tinha algumas atitudes distorcidas por causa do seu passado. Esse passado não era falha de David nem de seus filhos. Era desagradável culpá-los, culpar o filho, culpar o marido por um sofrimento do passado dela. E fazê-los sofrer por algo do qual eles não eram culpados. Os comportamentos distorcidos que podem ser desenvolvidos por causa de um abuso são provavelmente muito mais do que possamos imaginar. Vamos trazer alguns para você ter uma ideia. Alguns exemplos do que pode provocar um comportamento distorcido. Pode levar uma pessoa a ter um comportamento distorcido quando ela passa por um abuso químico. Pode provocar o álcool, drogas ilegais e sob prescrição, que é remédio. Obsessão monetária, que é o gasto excessivo ali, a pessoa tem, quanto mais tem, mais quer. Acúmulo, a pessoa começa a acumular, ela chama aquilo de, eu tenho hobby de porta-retrato, eu tenho hobby disso, eu tenho hobby daquilo. Isso pode ser um trauma, que você exagerou naquilo. Todo exagero é perigoso. A casa da pessoa é cheia de gato. A casa da pessoa é cheia de... não tem espaço para mais nada, é cheio de urso de pelúcia, até plantas. Desde que não seja excessivo, tudo bem, é saudável. Mas se tiver em excesso, cuidado. Pode ser o reflexo de algum tipo de abuso que você sofreu ou vem sofrendo. Então, o acúmulo de alguma coisa também é perigoso. Distúrbios alimentares, comer sem fome, comer excessivamente, comer. A bulimia também, que é aquela que a pessoa come, depois provoca vômito, para poder, botar para fora o que comeu para não engordar. Isso também é fruto de abuso. Anorexia também é fruto de abuso. A obesidade causada pela glutonaria, ou seja, por comer desenfreadamente. Precisamos observar todas essas coisas, porque algumas pessoas que foram promíscuas podem perceber com sobrepeso, tentando evitar parecer atraentes, pois temem cair em tentação. Ou seja, elas querem ser gorda, ser feia, desdentada, destratada, maltratada, porque ela foi abusada e ela acha que se ela se enfeitar, se arrumar, ficar bonita, ela vai chamar a atenção das pessoas e outras pessoas vão tentar abusar dela também. Ela se autopune, ela se culpa por ser bonita, por ser atraente, e ela começa
a se punir, ela quer engordar, ela quer ficar feia para não chamar atenção, para não sofrer mais aquele abuso. Aqueles que foram privados de amor também, elas podem comer para poder compensar-se daquilo que foram privados. E ela acha que na comida ela está satisfazendo aquela lacuna. Distúrbios emocionais, por exemplo, raiva excessiva, tristeza excessiva, do nada aquela tristeza, aquela que bate, medo de escuro, medo de estar sozinho, medo de andar sozinho, medo de coisas que não tem nada a ver, também pode ser um fruto. O medo excessivo, o fanatismo religioso também é perigoso. A pessoa, ela se fanatiza, ela se enclausura no lugar e ela não quer fazer mais nada a não ser para tudo só para fazer aquilo. Bíblia, oração, jejum, Bíblia, oração, jejum, Bíblia, oração, jejum. Ela não tem um lazer com o familiar, ela não tem uma distração, ela não faz uma brincadeira. Se ela vê alguém brincando, ela já acha que aquele é pecado, aquele é crime, aquilo vai castigá-la, vai puni-la. Isso também é perigoso. É fruto de uma pessoa que pode ter sido abusada em alguma área. A fixação pela alegria, apresentar um sorriso contínuo e congelado. Nunca aparenta ira. Ela está sempre sorrindo. As pessoas olham para ela e dizem, essa pessoa não tem problema, ela está sempre sorrindo. Pode ser uma válvula de escape dela para esconder aquilo que ela está sofrendo interiormente. Aquela pessoa também que fala desenfreadamente, você quer conversar com ela, mas você não tem nem oportunidade de falar. Só ela que quer falar. Fala, conta do periquito, conta do papagaio, conta disso, conta daquilo outro. Blá, 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 blá. Ela entra num assunto, ela sai no assunto, ela entra no outro, ela sai do outro, ela entra no outro, ela sai do outro. Quando ela para um pouquinho para te escutar, você pensa que ela está te escutando, mas ela já está pensando no que ela vai falar. Ela nem escuta você. Aí você dá uma pausa, ela engata a metralhadora falando de novo. Também é uma válvula de escape de pessoas que sofreram abusos. Quando eu digo abuso, não é só sexual, é abuso em diversas áreas, como já mencionamos em outros áudios aqui. Pessoas com preocupações, só pensa negativo, se preocupa demais com coisas que não tem nada a ver. Coisas que podem ser resolvidas assim, elas, toca terror em tudo. Pessoas com pensamentos impulsivos. Acontece alguma coisa, pensa logo no negativo. Nunca consegue pensar no lado positivo. Sempre o negativo. São pessoas que passaram por algum tipo de abuso. Mente agitada. Aquela pessoa que nunca descansa. Ela sempre está pensando o que dizer ou o que fazer, como reagir. Ela não descansa a sua mente. Porque ela tem medo de parar para descansar e lembrar do abuso que sofreu. Ativismo obsessivo. Trabalho, esporte, atividade excessiva, né? Obsessiva. Ela está sempre trabalhando, ou ela está sempre fazendo esporte, ou ela está sempre lendo um livro, ou ela está sempre jogando um joguinho, ou ela está sempre, num exercício físico, ou ela está sempre assistindo um programa de TV. Ela pega aquilo e abusivamente fica naquilo, excessivamente. Possuir e cuidar de excessivos números de animais de estimação. Falamos gatos, mas pode ser gato, cachorro, passarinho, ter aquela coleção de animal. Abusos. A pessoa está tentando, ocupar o tempo naquilo para não pensar no seu problema. Distúrbio da vontade. É uma pessoa controladora. Pessoa controladora sentem que deve submeter-se às emoções, à lógica ou à razão. Elas sentem-se seguras somente quando estão no controle no controle da situação. Elas manipulam tudo e todos do jeito que ela quer.
não do jeito que tem que ser. É o jeito que ela quer. Ainda usa um termo, tem que ler a minha cartilha. É do meu jeito ou não é? Pessoas controladoras são pessoas que tornam-se muito passivas. Elas entregam, ao contrário das pessoas controladoras, elas podem ser também, as pessoas abusadas, uma pessoa que se deixa ser muito controlada. Elas se tornam excessivamente passivas, elas entregam-se à sua vontade para fazer a vontade da outra pessoa. Se a pessoa quer, por mim tudo bem, pode ser. Se ele quer, deixa, né? Se ela quer, deixa, né? Isso também é sequelas de uma pessoa abusada em alguma área. Elas podem tornar-se possuídas e severamente oprimidas por desistir da sua vontade diante da vontade da outra pessoa. Elas possuem tal sentimento de vergonha que se sente indigna, sem o direito de escolher qualquer coisa. O que os outros quiser para ela tá bom. Gente, talvez vocês estejam pensando assim, meu Deus, bispo, então como tem pessoas que foram abusadas na Terra, né? É verdade. Muita gente. Talvez sejam abusos que você nem sabe que foi, mas você foi. Pessoas que vivem revivendo distúrbios. Essas pessoas estabelecem seus próprios abusos em seus filhos. Ou, repetidamente, colocam-se em situações como adultos que reproduzem o mesmo tipo de coisa que aconteceu com eles quando criança. Uma cena que traz lembranças do passado a eles, reproduzem o papel do abusador para não sentir as dolorosas memórias de serem as vítimas. Por exemplo, um homem que ganhou do seu pai na infância, um homem que apanhou muito do seu pai na infância, pode fisicamente abusar do seu próprio filho. Ele faz isso como resultado de rever lembranças das velhas cenas e assumir o papel de abusador, para não se sentir vítima do abuso. Uma mulher que foi física, sexual ou até verbalmente abusada pelo seu pai, porque às vezes, né, o abuso não é só sexual, é verbalmente xingada, humilhada, ela pode casar-se com alguém ou mesmo ter vários casamentos que abusará dela da mesma forma. Ela pode sentir-se que não é digna de alguma coisa melhor do que merece, mesmo sendo maltratada. Ela escolhe pessoas que vão fazer dela a mesma coisa que o pai fez. A gente às vezes escuta falar, essa pessoa é uma mulher de malandro, adora apanhar. Não é que ela adora. Às vezes ela passa por aquilo, ela está se autopunindo, ela aceita aquilo porque já passou por aquilo na infância. Ela pode até sentir isso de tal forma que até mesmo incite alguém a abusar dela. Ela provoca que as pessoas abusem, ofendam, magoem, fira ela, porque ela acha que ela merece aquilo. Tem também a cuidadosa em excesso, o excesso de cuidado. Algumas pessoas, elas se encontram dignamente ao cuidar de outros que precisam dela. Elas se entregam a isso. Elas se sentem tão indignas que se tornam viciadas em ajudar e agradar as outras pessoas. Cuidar das outras pessoas, ser amável, ela chega a ser até melosa, elas chegam a ser até chatas, de tão melosas que são, tentando agradar todo mundo. Ela tem a necessidade de ser agradável com todo mundo, porque ela quer que alguém sinta bem com ela mesma, na presença dela. Meu irmão, minha irmã, vamos parar por aqui, né? Amanhã
nós vamos falar criados para nos sentirmos bem. Fomos criados para nos sentirmos bem interiormente. Até lá, Deus te abençoe.